Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe muito sua vida, meu amado. É bom estarmos juntos mais uma vez e podermos meditar na palavra de Deus. Nós estamos no Salmo 23, que diz-nos o seguinte, o salmo mais conhecido, talvez um dos mais conhecidos da palavra de Deus, e nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Ou ainda, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. O versículo 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que mais uma ovelha precisa, né? Pastos, água, e é isso que diz a palavra de Deus, é isso que diz Davi, se referindo a Deus. Ele não está apenas falando um poema, mas ele está refletindo aquilo que ele sente, que ele pensa, aquilo que ele realmente tem como certo na sua vida, que o Senhor é o seu pastor, e por isso ele diz: eu não preciso de mais nada, eu tenho o Senhor como o meu pastor. O que significa isso para você? O que significa isso para mim? Para Davi, ele sabia muito bem, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, e nós já falamos sobre isso. Ele defendia as ovelhas do seu pai. Apenas não defendia, mas ele também guiava, alimentava, ele sustentava aquelas ovelhas. E ele sabia muito bem o que era ser um pastor e o cuidado que um pastor pode dar. Por isso é que ele se refere ao Senhor como seu pastor. Ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Quem é a ovelha que repousa? Qual é a ovelha que entende, que compreende essas coisas? É aquela que se submete ao seu pastor, que não faz as coisas de qualquer maneira, mas que espera, que aguarda, que confia no seu pastor, que entende que Deus, esse pastor maravilhoso, jamais falhou, jamais falhará, Ele não te deixará, Ele jamais deixará você em situação difícil. Ele é o teu pastor, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que defende, aquele que protege. O meu pastor é o Senhor, é o meu Senhor. Hoje, vocês sabem, eu sou um pastor, mas estou tão longe de ser como o bom pastor Jesus. Estou tão longe de ser. Preciso muito aprender e quero tanto aprender. Alguns conhecem a minha história. Nós pastoreamos lá em Itupeva. Na verdade, o Ministério Cristo Salva, com sede em Itupeva, tem igrejas em muitos lugares do Brasil. Nós, pela graça de Deus, conseguimos estender a igreja, embora com muita simplicidade, com muita, nós conseguimos estender a igreja no Nordeste brasileiro. Temos algumas igrejas na Paraíba, na Bahia, no Piauí, no Pernambuco e, enfim, aqui no estado de São Paulo. Mas sabe, nós pastoreávamos a igreja lá, estávamos terminando a construção do templo há 3 anos e meio, 4 anos atrás, quando viemos aqui para Mococa para fechar a igreja. A ideia nossa era fechar a igreja aqui, já tínhamos falado com a diretoria, porque estava tão pequena, a situação estava tão difícil, alguns irmãos tinham mudado para outras cidades, e a Mosca estava pastoreando aqui na época, cuidando do rebanho aqui, estava um tanto desmotivado devido à situação, e ele mesmo me disse: pastor, para mim não dá mais, se você parar, fechar para mim, olha, realmente não dá mais, eu já fui, já deu o que tinha que dar. E realmente estava tão difícil, então nós decidimos fechar a igreja. Tinha umas 6, 7 pessoas na igreja, ou talvez um pouco mais, mas aquele dia eu fui falar com estas pessoas que eram famílias da igreja,
falei com um irmão num domingo à tarde, disse para ele, olha, hoje vai ser o último culto, a gente deve fechar, a igreja parar com as atividades por aqui, então eu queria saber se você tem um outro local para ir. E ele disse, sim, pastor, eu e minha família, nós vamos para um outro lugar. Falei com outro irmão e ele falou a mesma coisa. Olha, eu já entendi, pastor, a igreja está mesmo devagar. E fui falar com outro terceiro irmão, que ele estava sozinho na igreja, a família já tinha saído, tinha ido para uma outra igreja. E fui falar com ele, nós fomos conversar lá na porta da igreja, do templo, né? E chegando lá, conversando, e este irmão então falou para mim, pastor, ele deu o testemunho dele, de que o que Deus tinha feito na vida dele, quando ele veio para a igreja, para o Ministério Cristo Salva. Sabe, eu fui tão abençoado, pastor, então eu não tenho para onde ir, eu não vou para igreja nenhuma, e a hora que você fechar aqui, eu vou ficar até o último dia, e não sei para onde eu irei. E sabe, só que quando ele falou isso, ele já estava assim, bem emocionado, chorando, e eu também estava chorando. Na verdade, foi uma situação tão difícil. Eu virei meu rosto, irmãos. Eu virei meu rosto e falei, meu Deus, o que eu faço? E na hora, o Espírito Santo falou ao meu coração, aquela voz que eu já aprendi a ouvir algumas vezes. E ele me disse, você não está orando, querendo ser um bom pastor? Então, o bom pastor deixa as 99 no aprisco e vem cuidar de uma aqui. E foi esse o meu sentimento, sabe, irmãos? Que eu tinha que deixar as 99 no aprisco lá em Itupeva e vim cuidar de uma ovelha aqui, de uma igreja aqui, de um povinho aqui, sabe? E nós então tomamos a decisão e fizemos isso. Viemos para Mococa, viemos trabalhar, claro, continuo pastoreando em Itupeva, mas só que o meu tempo eu dedico muito mais aqui. E foi tão difícil no começo, meu Deus, foi tão difícil. Foi um tempo tão delicado. Mas nós, pela graça de Deus, pela ajuda de alguns irmãos, e mesmo da nossa igreja de Itupeva, e nós continuamos trabalhando. Naquela época, minha esposa ainda trabalhava na prefeitura, em Cabreúva, e eu fiquei vindo sozinho durante um bom tempo, estando por aqui. Mas Deus foi nos dando graça, irmãos. Hoje nós vemos a igreja com cerca de 70 pessoas e já estamos construindo um templo e meu Deus, está tão bom, o povo está tão contente. Nós vemos a igreja crescendo pela graça de Deus a cada dia, com uma certa dificuldade por nossa culpa, por nossas limitações. Mas eu quero tanto ser um bom pastor, eu quero ser um bom pastor. Ele tem sido para mim um bom pastor. O Senhor tem sido o meu melhor pastor, aquele que tem cuidado de mim, que tem me levado e me feito repousar em pastos verdejantes. Eu espero que você hoje tome uma decisão e faça do Senhor o seu pastor, o seu pastor. Ele deve ser o seu pastor. E lembre-se, é Ele que vai fazer você repousar em pastos verdejantes. Glória a Deus. Ele vai te levar para junto de águas de descanso. Ele é o nosso Deus. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer por esse momento. Eterno Deus, eterno Pai celestial, eu te glorifico e te exalto por nos conceder este privilégio de meditar em sua palavra, de saber que o Senhor é um Deus tão bom, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua pastoreando o teu rebanho, cuidando de cada um de nós. E eu te peço, meu Pai, que da mesma maneira como o Senhor tem feito comigo, o Senhor faça com esse irmão, com esta irmã, o Senhor ajude, o Senhor dê repouso, dê descanso, refrigere sua alma. Meu Deus, faz a tua obra na vida do teu servo, da tua serva. Eu te peço, meu Pai, peço que neste momento, cada um daqueles que estão participando conosco, sinta o teu amor, o teu calor, o calor da tua presença na vida dele. Eu oro e eu já te agradeço, eu te glorifico, meu Rei, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e lembre-se, Ele te faz
repousar em pastos verdejantes.